seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço onde nós olhamos para as notícias e pensamos nelas do ponto de vista bíblico, como cristãos que procuram seguir a Jesus Cristo, aquele que é o nosso Mestre Maior, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Não somente em Portugal, mas podemos dizer todo o mundo ocidental, de uma forma mais particular a Europa, ficou chocada com aquilo que se passou e tem-se passado na França, começando pelo assassinato do professor da escola secundária Samuel Paty. Este professor de escola secundária, dentro do contexto da aula em que ele procurava falar sobre liberdade de expressão, apresentou aos seus alunos algumas caricaturas da famosa revista satírica francesa Charlie Hebdo, estas caricaturas representando o profeta Mohammed. Isto não aconteceu apenas este ano, era uma prática que ele tinha já de anos anteriores. Consta que ele informava os alunos, tendo em conta que, como professor na região periférica de Paris, havia vários alunos que seriam de base muçulmana, ele informava os alunos que iria fazê-lo e, portanto, se alguns alunos que se sentissem incomodados poderiam deixar a aula, não assistir àquela aula, mas a verdade é que ele utilizava estas imagens para, de alguma forma, transmitir a ideia da importância de haver liberdade de expressão, as pessoas poderem dizer aquilo que realmente pensam e acham. Ora, esta prática deste professor levantou uma reação por parte de várias lideranças muçulmanas. Alguns imãs de mesquitas importantes em Paris manifestaram-se de forma muito dura, fazendo mesmo algum tipo de ameaças. Isto acabou por ter algum resultado, digamos assim. Abdullah Anzonov, de 18 anos, um jovem nascido na Rússia de origem chechena e, portanto, de base muçulmana, que não tinha nada a ver com a escola. Ele deslocou-se até Paris para perpetrar este ato. Ele esperou à saída da escola, pediu a alguns alunos que indicassem quem era o professor, foi atrás dele e encurralou-o numa rua, onde o matou, esfaqueando várias vezes e, por fim, cortando a cabeça a este professor. Este jovem o fez em nome da vingança, para limpar, digamos, a honra do profeta, e pouco depois ele acabou por ser apanhado pela polícia num confronto onde ele foi baleado e morto. Na sequência, aconteceram outros atentados, também por parte de muçulmanos radicais. No entretanto, houve uma série de respostas por parte de várias autoridades a nível europeu, claro, de forma muito específica, da parte francesa, o presidente francês, Macron, informando que vai continuar a defender a liberdade de expressão e, particularmente, informando que vai continuar a patrocinar e a proteger a produção destas caricaturas, deste tipo de linguagem usada pela revista Charlie Hebdo. Por outro lado, manifestações em grande parte do mundo islâmico. O presidente da Turquia dizendo que devem ser boicotados os produtos franceses, e em vários países de maioria muçulmana, manifestações públicas, queimando bandeiras da França, efígies e fotografias do presidente francês, etc, etc. Isto tem certamente trazido novamente à tona algo que, durante os últimos meses, ficou um bocadinho de lado por causa da pandemia, que é toda esta questão ligada ao islamismo radical e ao terrorismo islâmico, que durante algum tempo foi a notícia central do mundo inteiro, Estado Islâmico, etc. E agora a pandemia tinha-nos feito isto ficar de lado, mas evidentemente que isto não desapareceu e está aí. Há duas questões que eu creio que, do ponto de vista cristão, nós devemos abordar pensando nestas notícias ou nisto que tem acontecido. A primeira delas é a própria questão da liberdade de expressão. Evidentemente que cristãos, seguindo a Bíblia, entendem que a liberdade é algo que nos foi dado por Deus e, portanto, é algo supremo, porque se foi Deus que nos deu, nós devemos preservá-lo. Nós não fomos feitos robôs, não somos máquinas, temos liberdade para nos expressar e a palavra de Deus permite a liberdade de expressão. Mesmo dentro do próprio contexto bíblico, há textos em que o homem fala contra Deus, reclama de Deus, diz que Deus está silencioso, que Deus não liga nenhuma ao que ele está a sofrer. O Deus da Bíblia é um Deus que permite esta liberdade. Evidentemente que é um Deus que estabelece limites e há consequências para aquilo que nós fazemos, mas nós, como cristãos, defenderemos a liberdade de expressão. Agora, a questão que se coloca aqui é até que ponto estas caricaturas que foram utilizadas nesta aula são liberdade de expressão.
A informação que se tem e que saiu aqui para fora é que uma delas, por exemplo, o profeta Mohammed era apresentado despido, com, digamos, a sua própria parte genital à vista, e diante disto nós perguntamos, isto é liberdade de expressão? Na verdade, isto caracteriza como ofensa, isto é falta de respeito, isto é falta de cuidado, isto é falta de inteligência, isto é falta de discernimento. Diante de uma situação em que sabemos que há um grupo que reage violentamente diante destas circunstâncias, insistir neste tipo de postura. Em relação a Jesus Cristo, são feitas imagens, escritos livros e feitos filmes anualmente que são profundamente ofensivos. Só não acontece nada contra estas pessoas porque nós somos seguidores do Senhor Jesus, que nos diz que nós devíamos amar até os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas no contexto muçulmano não é assim. Mas até que ponto é legítimo continuar a defender e a estar por trás de alguém que insiste neste tipo de liberdade de expressão? Evidentemente que não estamos a justificar nenhum ato de violência, porque eles não têm justificativa. Estamos apenas a chamar a atenção para o limite daquilo que nós gostamos de dizer que é a nossa liberdade de expressão. Sim, temos liberdade para falar, mas temos de ter cuidado com o que falamos. A língua é um instrumento, e a Bíblia nos ensina isto, extremamente pequeno, mas muito poderoso, e que deve ser usado com sabedoria. Uma coisa que é repetida de forma sistemática por parte dos autores bíblicos é que nós devemos pedir a Deus que guarde os nossos lábios. Por outro lado, mais uma vez se coloca a questão aqui do Islão. É comum que quando estas situações acontecem, haja líderes muçulmanos que venham a público dizer este não é o Islão verdadeiro, esta não é a nossa religião, o Islão é uma religião de paz, de concordância e de tolerância. Sim, nós ouvimos isto de forma sistemática. Também é verdade. E temos visto manifestações de grandes multidões de forma enfurecida e alguns líderes muçulmanos radicais a dizerem não era isto mesmo que tinha que se fazer, nós temos que limpar a honra, não podemos permitir que nos façam isto. E há um extremar de posições quanto a tudo isto. O Islão é ou não uma religião de paz? Bem, nós não vamos poder generalizar e é evidentemente que há muitos muçulmanos, uma grande parte talvez da população muçulmana mundial, que é secularizada, não leva as coisas da religião tão a sério assim e que não está disposta a morrer pelo profeta, ficará indignada e incomodada, mas não vai concordar com este tipo de violência. O grande problema que existe aqui é que este tipo de violência não se trata apenas de algo radical dentro do Islão, é algo defendido pelo seu livro. O livro muçulmano, que é a base da sua fé, o Corão, defende de forma concreta a violência para contra os adversários. Aqueles que não se submeterem à lei de Mohammed devem ser mortos. São cães infiéis e devem ser eliminados. O bom muçulmano que quer seguir o seu mestre ao longo da vida, ele vai fazer a mesma coisa porque foi isso que Mohammed fez contra os seus adversários. Ele os matou, ele os eliminou, ele os dizimou e aqueles que foram capturados por ele foram vendidos como escravos, homens, mulheres, crianças. Ou seja, o bom muçulmano ao fazer isto está apenas imitando aquilo que é o seu mestre. Bem diferente. É aquilo que deve fazer um cristão. Porque no seu livro e o seu Salvador, o seu mestre, é aquele que nos ensinou a mensagem do amor e da graça. Jesus foi aquele que ao dar a sua vida na cruz foi capaz de orar ao Pai e diz perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O caminho que Jesus nos trouxe não é fácil, mas não é um caminho de vingança. Não é um caminho de violência e nem de retribuição. É um caminho apertado. É um caminho difícil de andar. Mas é um caminho no qual nós temos que demonstrar cuidado e atenção mesmo para aqueles que são nossos adversários. Em que nós devemos aprender a orar e abençoar mesmo aqueles que se levantam contra nós e nos amaldiçoam. Repito, é um caminho pequeno, é apertado, é estreito, é difícil de andar, mas este é o caminho de Jesus. Muito diferente daquilo que nós encontramos no Islão. Que Deus nos dê capacidade e discernimento para viver nestes tempos. Que nós não abusemos daquilo que é a liberdade de expressão, mas saibamos usar os lábios para abençoar e continuamos a seguir aquilo que é o ensino do nosso Mestre e Salvador, porque Ele é a verdade de Deus e esta é a verdade que nós precisamos viver.